No fundo, todos nós estamos aqui tentando fazer do mundo um lugar melhor. O Brasil continua sem saber resolver sua problemática da criminalidade. A gente ainda... o Instituto ainda tem esse papel de tentar trazer luz para uma problemática que ninguém consegue resolver, porque ninguém entende de forma profunda qual é essa problemática. Nós continuamos lutando por um Estado democrático de direito, nós continuamos lutando por um devido processo legal, nós continuamos lutando para que o direito penal seja compreendido como a última e mais extremada instância de controle social. Nós continuamos lutando contra o cárcere, nós continuamos pensando em medidas para desencarcerar, medidas para evitar a prisão. Então o Instituto tem esse papel de trazer um olhar mais científico, um olhar interdisciplinar, para poder resolver isso tudo. Eu acredito que nós devamos ter uma sociedade justa, humana, em que as diferenças sejam respeitadas, em que as diferenças sejam reduzidas, né? Em tudo aquilo que é possível dar igualdade de condições para as pessoas. Hoje a igualdade para mim é fundamental. Temos de perseguir uma igualdade assim, minimamente razoável. Solidificar um compromisso maior e perene, que é a construção de uma sociedade mais justa, que é a construção de uma sociedade mais solidária, uma sociedade com menos miséria. Nós que participamos, compactuamos dessa ideologia do IBCCRIM. E ao compactuarmos, ao nos identificarmos com isso, naturalmente a gente acaba participando desse projeto. Estamos no IBCCRIM porque nós acreditamos nisso. Né? Nós acreditamos nessa mensagem transformadora que o Instituto nos traz, né? E que está realmente desde o início em tudo que o Instituto fez, né? Que está desde o início naquilo em que Alberto Silva Franco e Ranulfo pregavam, né? E que levaram eles e mais diversos amigos a fundarem o IBCCRIM. Eu fui para Paris e o Luiz Flávio estava em Madrid. Como ele ia para Paris e eu ia para Madrid, nós marcamos um encontro em Perpignan, que é aquela cidadezinha ali do sul da França. Estávamos em 1992, onde a lei dos crimes hediondos já tinha 2 anos. Portanto, o movimento conservador, radical, fundamentalista, de desrespeito aos direitos e garantias fundamentais, já estava em curso no Brasil, isso tudo, agravando a cada dia, e é tudo uma ilusão isso, porque o legislador acaba prometendo para a sociedade uma solução de um problema que não é aí, que não é isto, não é edição de leis que vai melhorar tudo isso. A seara é fértil, né? Sempre tem alguém com alguma ideia para aumentar a pena, criar crime, encarcerar mais. Para você conhecer o sistema penal e para você evitar que o crime prolifere, não adianta você estudar direito penal e processo penal, porque direito penal e processo penal partem do pressuposto que um fato já aconteceu, portanto o crime já aconteceu, portanto o Estado já errou, portanto alguém já sofreu no seu bem jurídico, portanto alguma coisa se quebrou. E para que se evite que os crimes aconteçam, não adianta punir, o importante é prevenir. É uma política de defesa dos direitos humanos, de um direito penal de intervenção mínima, de garantia, de luta pela preservação das garantias constitucionais. E creio que com isso nós conseguimos, de alguma maneira, sensibilizar os tribunais e a doutrina para uma atenção especial para as garantias, numa linha que hoje se chama garantista. O caminho da sociedade é você atacar os problemas sociais com uma política ampla social e só usar o direito penal como último recurso, porque o direito penal, afinal de contas, é aquele que tem a sanção mais severa contra o próprio homem. E você acreditando no homem e acreditando nos valores de dignidade do homem, você certamente constrói uma sociedade melhor. O importante era criar um instituto que tinha um papel
com uma política maior, uma política da criminologia, uma política com relação ao direito penal, uma política com relação a interferir na legislação, para buscarmos uma legislação mais justa, mais igualitária, mais com os nossos ideais, com o ideal de direito penal mínimo, com o ideal de um direito penal garantista. E aí decidimos que íamos montar um instituto que já tinha esse nome, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O projeto do Centro de Integração da Cidadania, ele nasceu no final dos anos 80, né, com um grupo de pessoas que é um grupo que é mais ou menos o mesmo grupo que veio a fundar o IBCCRIM, né? O IBCCRIM é de 92, o projeto do SIC é anterior ao projeto do IBCCRIM, mas reuniu um pouco, vamos dizer, uma rede, né, de uma inteligência jurídica, vamos dizer assim, que era mais orientada, né, com os direitos humanos e que era crítica da forma como a justiça penal funcionava, como as polícias vinham trabalhando, e que pensava o tema da reforma, né, não apenas da reforma da justiça penal, mas a reforma das cadeias, né, a reforma penitenciária e a reforma das polícias. O que me empolgou foi o plural. Quando eu vi que Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, eu vi que ali estava a sociologia, a antropologia, a teologia. Então isso naturalmente aproxima, né, o IBCCRIM de uma visão crítica do direito penal, né, e que ele não é o Instituto Brasileiro de Direito Penal, né, o IBCCRIM é um Instituto de Ciências Criminais e, portanto, ele já foi criado com a ideia, né, de que todos os saberes, né, que se relacionam com a democratização do nosso sistema de justiça e com a ampliação dos direitos humanos, eles devem caber, certo, no IBCCRIM, sejam da área de educação, sejam da área, né, das ciências sociais, da ciência política, sociologia, antropologia, né, e todos os conhecimentos e todo mundo que pesquisa nesse campo, psicologia, etc., que queiram se associar aos objetivos do Instituto. Eu acho que isso é muito importante. Psiquiatras, a questão ligada às drogas, o saber psiquiátrico traz muitos esclarecimentos que os juristas, que as pessoas que só estudaram lei e doutrina a vida inteira não sabem. E é dessas primeiras experiências que nascem novas ideias, porque as convicções das pessoas eram muito firmes. O IBCCRIM foi um aprendizado, não só do ponto de vista técnico-jurídico, mas foi um aprendizado humanista. O IBCCRIM foi uma entidade, é uma entidade que representa digamos, um ponto fora da curva no Brasil. É um ponto fora da curva, porque as pessoas não têm coragem de defender o que está escrito na Constituição. Aí ocorreu o impeachment do Collor e no mesmo dia ocorreu o problema do Carandiru. Eu me recordo como se fosse hoje do massacre do Carandiru, às vésperas das eleições estaduais, e aquele impacto que causou na sociedade. Então nós achamos que havia ali dois momentos assim, um de caráter político, outro de caráter humano, né? Que eram dois momentos propícios para se lançar uma instituição. Já nas primeiras reuniões que eu participei, a razão, aquele ato que foram aquela chacina ocorrida no Carandiru, aquilo perdeu um pouco a razão de ser. Por quê? Porque se aquilo foi um precipitador, um aglutinador, um catalisador de formação, aquilo na verdade não representava a única ideia do IBCCRIM. Aquilo apenas fez com que um grupo grande de pessoas que já pensavam, já sentiam e principalmente tinham uma carência enorme de um lugar para discutir essas coisas comuns, se juntassem. O mérito do Alberto, do Luiz Flávio, foi ter agregado pessoas que estavam separadas, esparsas aí nas suas atividades, e era assim que eu me sentia, né? Então eu acho que o IBCCRIM agregou pessoas que tinham uma linha comum de pensamento. E ao conhecer o IBCCRIM, ao conhecer as pessoas que estavam ali participando do IBCCRIM, eu comecei a identificar um grupo ao qual eu, assim, que eu achava que era composto por pessoas bacanas, por pessoas interessantes, por pessoas com os mesmos interesses. Somaram-se forças para que se pudesse criar uma instituição que é exatamente formada para evitar coisas como aquela, entre outras
tão horripilantes? Era um grupo de pessoas, uma salinha muito pequena, discutindo, sonhando, criando. Então, ali era um núcleo realmente pequeno e a gente trabalhava muito, com muito afinco. Nós fazemos tudo. Então vamos criar um setor de cursos, e a gente começou a criar o setor de cursos. Depois vamos criar um seminário anual, que seja um seminário que congregue todas as forças internacionais e nacionais. Então, o Seminário Internacional foi, digamos, uma porta de entrada para a comunidade internacional das ciências criminais. Havia uma preocupação acadêmica, isto é, nós começamos a publicar um boletim periódico, saía todo santo mês. Naturalmente, eu fiquei muito satisfeita com a fundação do IBCCRIM, participei de várias e participo de várias atividades, escrevi diversos trabalhos no boletim. Nossa revista Liberdades também, a gente tem grupos de estudo que estão sempre lá, acontecendo, lotados de gente. A gente tem um laboratório que está sendo expandido. Havia, por exemplo, os repertórios oficiais de jurisprudência em que eram publicadas as decisões escolhidas pelos tribunais, enfim. Então, o IBCCRIM, o boletim do IBCCRIM tinha um papel muito importante na divulgação dessas decisões que não seguiam, digamos assim, a orientação oficial dos tribunais, enfim. Nós temos a nossa biblioteca que, para ciências criminais, é a melhor do país, sem dúvida. Está perfeitamente organizada, perfeitamente acessível, o acesso é facílimo para todos os nossos associados. Você não precisa sair do seu local, lá do fundão do Brasil, para você conhecer o Ferraioli. Basta você entrar na biblioteca do IBCCRIM pelo site do IBCCRIM. Então, eu acho que só com esse exemplo eu consigo mostrar a importância do IBCCRIM para um estudante de direito. Não há trabalho acadêmico que não passe pelas obras publicadas pelo IBCCRIM. Você pega um trabalho de mestrado, uma dissertação de mestrado, ou antes ainda um trabalho de conclusão de curso, você vai encontrar lá os artigos do IBCCRIM citados. O IBCCRIM se transformou o que os americanos chamam de think tank, né? Quer dizer, um centro difusor de ideias, de conhecimento. O boletim tem essa penetração, né? De que a partir de um boletim assim, mudou totalmente o rumo do seu pensamento, o rumo do seu olhar em relação à vida, né? Pessoas que eram muito duras com o outro, daí começaram a ter um olhar mais humano. Eu vi a mudança da jurisprudência sobre os crimes hediondos, isso sempre foi uma bandeira do IBCCRIM. E quando eu estava no Supremo, eu vi essa jurisprudência ser reformada, quer dizer, o Supremo reviu sua própria decisão, mudou de opinião. Eu acho que esse foi um julgamento bastante importante de uma bandeira que o IBCCRIM defendia. O Instituto hoje, ele influencia, inclusive, o Poder Legislativo. As nossas 16 medidas contra o encarceramento em massa são uma prova cabal disso. Teve muita pauta que o IBCCRIM defendia e que, com alegria, viu ser encampada pela jurisprudência. É o fruto de um trabalho conjunto, é uma obra coletiva e que teve justamente o sucesso que teve porque a variedade de contribuições de pessoas envolvidas era muito grande, eram pessoas muito qualificadas, pessoas que, para além do próprio interesse individual, foram capazes de dedicar parte dos seus esforços para construir um ideal. Muitas vezes, quando a gente olha um filho, a gente tenta dizer a ele que ele deve corrigir-se em algumas coisas. Então a gente diz para o filho: meu filho, mude isso, que você vai ser melhor. Eu diria que esse filho de todos nós, porque o IBCCRIM foi uma construção, é um construto de tudo aquilo que nós participamos, eu diria, continue como você é. Principalmente na sua convicção científica e na democracia que ele possui na sua essência, abrindo espaço para os jovens, abrindo espaço para o debate sem medo, enfim, é isso, o IBCCRIM é especial. O Instituto, hoje, acho que depois de tantos anos, depois de tantas conquistas, de uma salinha alugada no centro para o que nós temos hoje, com a credibilidade que nós
temos hoje, criamos hoje, eu acho que a ideia e o que fica, que o Instituto possa suplantar a todos nós que passamos por ali. Essa mensagem é uma mensagem importante que tem que estar no DNA do Instituto, né? Está sempre mudando e sempre se renovando. Sejam de vanguarda, busquem um futuro que as pessoas ainda não sabem que precisam, mas sem esquecer em nada todos os conhecimentos e toda a bagagem científica que produziu até agora. Vamos manter aquela chama acesa, porque ela é a base de tudo, ela é a origem. Eu desejo uma vida longa e renovada ao Instituto. Frequentem o Instituto. Quem é de fora de São Paulo, venha ao Instituto. O Instituto está sempre de portas abertas. A gente conversa, a gente almoça juntos, a gente estuda juntos, a gente fica angustiado juntos. E esse contato é muito importante. E para o Instituto, porque o Instituto é maior do que as pessoas que compõem o Instituto. Eu espero que o dia que eu não estiver mais no planeta Terra, o Instituto ainda continue. Então o Instituto ele é muito maior do que isso tudo. E é importante que ele exista, porque ele tem uma mensagem muito nobre, uma mensagem que pode transformar a sociedade.